Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam bem-vindos ao nosso pós-tradução do culto Glória de Sião Internacional. Dia 26, eu acho que é dia 26 de março de 2023. Glória a Deus. Tivemos um culto espetacular, o louvor foi precioso. Depois que eu consegui acertar o meu probleminha de som, eu consegui entrar, foi muito gostoso. Imagino que vocês chegaram, já estavam entrando, né? Já estavam lá. Durante o louvor, o Senhor mostrou que estar na sua presença é como estar num oásis, num deserto. Deus é o oásis no nosso deserto. E quando nós precisamos, só o que nós temos de fazer é ir para esse oásis. Nós não deveríamos sair dele, nós deveríamos viver sempre nele, mas nem sempre a gente consegue estar ali 100% dentro do tabernáculo vivo que é Jesus. A gente também nunca devia sair daí. Nem sempre a gente consegue estar no Santo dos Santos, nem sempre a gente consegue estar ali plenamente, mas ele declarou: eu sou o teu oásis. Nesse tempo de transição em que nós estamos, nós precisamos nunca esquecer disso. Já precisa estar no nosso chip, lá no nosso radar constantemente, que Deus é o nosso oásis. E que se nós não estivermos nesse oásis, nós precisamos correr para voltar para lá, em nome de Jesus. Nós agradecemos ao mês, né? O Senhor nos deu um novo mês, o mês de Aviv. Deixa eu falar para vocês, para aqueles que receberam o meu calendário, deixa eu te mostrar para ele a cara dele, você vai me dizer se você recebeu ou não. Se você não recebeu, você pode me pedir. Nosso calendário tem essa carinha aqui, ó. Vou chegar mais pertinho. Essa é a carinha dele. Eu vou pedir para o pessoal da produção colocar um link para vocês poderem baixar ele. De acordo com esse calendário aqui eu coloquei todos os nossos eventos, mas também coloquei as luas, para a gente saber quando é o mês novo, né? O mês bíblico novo. Então, o mês de Aviv, deixa eu só trazer, vocês me ouviram traduzir, toda vez que o Robert falava Nissan, eu falava Aviv, né? E ele falou também o nome hebraico Aviv. A Bíblia Deus chama esse mês de Aviv. Lá em Babilônia, havia outro nome para esse mês. E então, no livro de Esther, nós vemos o nome do livro, o nome do mês, como Nissan, porque eles estavam dentro do calendário e do idioma de Babilônia. Então, nós vamos usar sempre que nós pudermos o mês de Aviv, que é o mês bíblico, o nome bíblico do mês. Se você tiver algum problema com qualquer um dos dois, é o primeiro mês. Primeiro mês do ano é o mês tem o nome de Aviv ou de Nissan. E quando foi que nós tivemos a nossa lua nova, agora aqui no Brasil, no hemisfério sul? A lua nova foi no dia 21 para 22. Também foi a mudança da estação, né? Nós saímos, da onde que nós saímos mesmo? Do verão e entramos no outono, é isso? Isso, a transição para o inverno, isso mesmo. Então, foi no dia 21 ou no dia 22, onde nós tivemos o zero de lua e o primeiro feixezinho, né, primeiro sliver da lua nova. Para vocês saberem, no domingo que vem, não é domingo que vem, não, quinta, sexta, na sexta-feira que vem, anota no seu calendário, é o dia 10. Que dia é hoje? Hoje é 26. Na sexta-feira que vem é dia 10 de Aviv. Por que esse dia é importante? Porque no dia 10 de Aviv, o cordeiro é separado. Por 4 dias ele é observado. Então, quando é o dia 14 de Aviv, que é o dia da Páscoa mesmo, é na terça-feira. Então, se você quiser fazer uma ceia de Páscoa no dia certo, é na terça-feira, dia 4 de abril. Ok? Ficou anotado aí? Se você quiser fazer no dia certo. Nós, como Ministério Casa da Glória, vamos celebrar a Páscoa no dia 1 de abril, no dia 1º de abril, que é um sábado, pela facilidade de nós reunirmos a todos, de podermos ter uma ceia bem gostosa com bastante tempo, ok? Então, se você quiser fazer direitinho como manda o figurino, você faz na terça-feira, na viração do dia, você serve a sua ceia. Combinado? Ok. Então, nós entramos no primeiro dia do mês, eu até gravei uns vídeos, eu não sei se eles já subiram ou não,
que eu nem olhei, mas eu gravei um vídeo falando do primeiro do mês, e tem alguns vídeos lá que eu fiz de algumas coisas que eu falei sobre essa transição. Não vou falar tudo de novo para vocês, depois se vocês assistem lá no YouTube e no Instagram. Nós estamos num mês de transição. Deus escolheu mudar o calendário do povo para que Aviv fosse o primeiro mês, fosse o cabeça dos meses, o rei dos meses. E como o Robert nos ensinou, ele é conhecido como o mês da tribo de Judá. Judá é o que vai na frente, Judá é o leão, Judá é realeza, Judá é o mês, é a tribo do Messias. Judá é louvor, e Judá é guerra, e Judá é colheita. Nós marchamos em guerra junto com Judá, e nós estamos, como ele falou, Yehudá vem de Yadá, que é louvor, que vem de Yad, que é mãos levantadas e estendidas em louvor. Por isso eles sempre falam assim, Judá vai à frente, né? Judá, o mês do Messias, a tribo do Messias é a tribo da adoração, porque só estando nele, que é o tabernáculo vivo, nós conseguimos adorar a Deus, e é o mês da guerra, porque ele é o leão de Judá, ele veio guerrear por nós, e parte da sua guerra foi transformar-se, tornar-se o cordeiro e morrer naquela cruz por nós também, a obra completa da redenção. A obra da redenção começa no primeiro mês. Então, Deus muda o calendário e fala, sua redenção começa aqui, vocês vão dar morte para a vida, começando nesse mês, no ciclo anual das festas, certo? E então ele usou o exemplo de uma escada rolante, nós já nascemos indo para baixo, né? Eu gosto de dizer que nós nascemos já sendo atraídos pela lei da gravidade, atraídas para o pó, nós viemos do pó e para o pó nós voltaremos, nós já nascemos com esse pulo da gravidade em nossas vidas, esse puxar, né? Mas em Deus, quando nós voltamos ao desígnio original de Deus para nós na criação, o que acontece é que a gente, na linguagem do Robert, a gente subiu, né? A gente vai pegar essa escada rolante que sobe. Mas pelos ciclos anuais que Deus nos deu, essa escada rolante, ela é uma espiral ascendente, porque nós vamos anualmente passar por fazer uma transição constante anual, é uma jornada que ela está sempre subindo, ela tem seus altos e baixos, porque nós somos ainda humanos, então nós, mesmo dentro dos nossos altos e baixos, a gente está subindo, ou seja, por favor, se os seus baixos são maiores do que os altos, tem um problema, você está descendo ainda, não. Em Cristo, nós estamos sempre ascendendo, ainda que nós tenhamos baixos. Agora você coloca essa escada rolante com altos e baixos dentro de uma espiral, como se fosse uma mola. Então você imagina que nessa mola você tem subidas e descidas, mas elas estão sempre subindo, elas são circulares e estão subindo. Por que elas são circulares? Porque nós estamos inseridos em tempos, e nós temos medidas de tempo diária, semanal, mensal, semestral e anual. E nesse nosso ciclo anual, Deus estabeleceu, como um ciclo anual, esses encontros especiais de portais que ele estabelece em nossas vidas, tempos especiais de encontro com ele. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Pentecostes é o único mês, é o terceiro mês de Sivan, é o único que é um momento só, é uma festa só. Mas na Páscoa, nós temos Páscoa, Asmos, Primícias, são 3 festas celebradas em uma festa. E lá em Tabernáculos, no 7º mês, nós temos um mês inteiro de festa. Então, no começo do mês, nós temos trombetas, ao 10º dia do mês, nós temos Yom Kippur, ou festa da expiação, dia da expiação, e ao fim do mês, do dia 15 ao dia 21, nós temos a festa de tabernáculos e ainda temos mais uma, que é o 8º dia depois de tabernáculos. Então, nós temos 3 festas, uma festa, 4 festas. São 7/8 festas ao todo. Vem estudar conosco para você entender isso melhor. Mas essas festas marcam os tempos dos encontros que nós temos com Deus e marcam o nosso ciclo anual com Deus. Então, nós sempre começamos de novo. Começamos de novo a lembrar da nossa redenção.
e a avançar para mais um nível de redenção, mais um nível de proximidade com Deus, de intimidade com Deus, de santidade em Deus, de humildade com Deus. Tudo isso na nossa vida, ela precisa ser um ciclo constante que vai sempre aumentando e ele vai sempre nos levando mais para próximo de Deus, em nome de Jesus. Amém? O Roberts, ele começou, ele falou de algo que Deus está fazendo nesse tempo, no tempo dessa década de Pei, que é algo em relação ao alinhamento. E ele deu o exemplo do ministério deles, a igreja deles. Eles não tinham o Chuck, eles funcionavam muito bem sem o Chuck, mas eles precisavam de uma autoridade com uma unção apostólica. E isso, a unção apostólica não é aquela que manda você fazer e você obedece sim, 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 senhor, bye, né? Não é uma coisa, não é um general. O único general que nós temos é Jesus. A ele a gente bate continência, sim, senhor, faço já. Não entendi nada, não gostei, faço. Né? Homens não. Homens, eles são usados por Deus para nos trazer a palavra, a orientação, a diretriz, mas a nossa única allegiance, a nossa única prestação de contas, de fato, a fidelidade absoluta das nossas vidas é com Cristo. Mas quando o Chuck, que tem uma autoridade apostólica dada por Deus, se juntou a eles, Deus abriu portais para eles, Deus abriu outras dimensões de profundidade, de autoridade para todos eles. Quando você tem os 5 ministérios funcionando, você tem uma congregação que é muito mais poderosa, porque ela tem vários mantos e várias unções, ela tem azeite em todas as juntas. Ela é mais parecida com o total de Cristo, porque eu não posso ser, apesar de ser imagem e semelhança de Deus, a Márcia, ela não tem toda a unção de Cristo. Ela tem o Espírito Santo de Deus habitando nela, que é a plenitude de Deus em nós, mas eu não tenho todas as funções e todas as unções e todos os dons, porque não consigo fazer tudo isso. O ser humano, ele sozinho não consegue. Por isso, nós somos parte de um corpo, o corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo, nós temos células, órgãos, partes que têm funções vitais e específicas, como o coração, o pulmão. Você não vive sem um coração, sem um pulmão. Então, você precisa do apostólico, você precisa do profético. Você não vive... Sem um rim, você vive. Sem os dois, eu não sei. Sem o fígado, você vive? Acho que não vive. Você precisa do mestre, você precisa do evangelista, você precisa do pastor. Você precisa desses ministérios. Nós exercemos um pouquinho de cada um deles, porque o Espírito Santo está em nós, mas em plenitude nós não exercemos todos. Jesus exerce todos, por isso nós estamos no corpo que é ele, dele. Nele, por ele, para ele são todas as coisas. Juntos, quando nós nos unimos, nós temos essa plenitude em nível muito maior do que nós teríamos somente nós. Então, quando o Chuck, com aquela unção apostólica, se juntou, ativou o mestre no Robert, que ele tem um chamado, o desígnio, a função, o propósito de ser mestre, de alimentar o corpo de Cristo, de ensinar o corpo de Cristo os caminhos do Senhor. O pastor foi potencializado, Brian, esse que falou conosco agora. Então, tudo parece que se alinhou. O apostólico, ele tem um pouco disso. Ele não é para manipular e dominar. Ele é para gerar um alinhamento. Esse alinhamento é crucial para que todos os outros possam funcionar direito e exercer o seu cargo, sua função, de forma que todo o corpo seja edificado, como está em Efésios 4. E Deus falou assim que nesse tempo, nós estamos num tempo de alinhamento, não é aleatório. Ele trouxe o exemplo da barrinha de ferro, né? A barrinha de ferro, ela não tem nada de magnética, a não ser que você coloque ela num campo magnético forte, para que todas as suas moléculas sejam alinhadas. Jesus, o Espírito Santo, ele nos alinha para que nós sejamos magnetizados, vamos dizer. Então, é tempo de nós sermos alinhados em termos de ministério. Os ministérios dentro do corpo de Cristo, as celulinhas, os membros precisam estar alinhados, aonde Deus mandou, na hora que Deus mandou, na profundidade que Deus mandou. Deus é que vai falar com cada um de nós para saber exatamente onde nós precisamos estar alinhados como corpo de Cristo. Isso são relacionamentos, ok? É você cumprir o seu papel e estar alinhado, porque se o ombro não cumpre o seu papel, o cotovelo não consegue, o cotovelo até consegue, né?
mas ele não consegue alcançar aqui se o ombro não levantar ele. E a mão tem que aí entrar no seu chamado, no seu desígnio. Então, isso tudo é importante, esse alinhamento para os últimos dias é muito importante. Nós estamos em 2023 para 24. Estamos chegando em 24, no encerrar de um ciclo de 7 anos. Esses 7 anos terminam um Shemitah e a gente vai começar outro Shemitah. Então, a gente está no ano de transição para um próximo tempo profético muito importante. E a gente está chegando na reta final dos últimos dias. Tudo está se alinhando para a vinda de Cristo. Então, a gente precisa estar muito antenado nesse alinhamento que Deus tem. Além do alinhamento de relacionamentos no corpo de Cristo, nós precisamos também estar no tempo de Deus e na glória de Deus, alinhados com o tempo de Deus. Isso não é só descobrir como que se celebra os tempos de encontros e portais, tempos determinados com Deus, os Moed, Moedim, que são as festas. Isso é além disso, é no seu tempo pessoal. Você está dentro do tempo do que Deus tem para você? Você está no tempo de Deus? Pergunta para o Espírito Santo o que raios é isso? O que bênção é isso? O que é estar no teu tempo, Deus? E eu estou no teu tempo? Porque às vezes a gente tem coisas que a gente veio trazendo do passado e a gente fala, olha, agora eu vou conseguir cumprir aquilo que Deus falou lá atrás. É o tempo? Ou já passou o tempo? Ou tem de esperar mais um pouco, porque talvez ele esteja ainda no início da capacitação para isso. Nós precisamos estar no tempo de Deus. O povo que saiu do Egito não tinha como entrar na Terra Prometida de uma vez. Eles não podiam nem ir pelo caminho mais curto, porque eles iam morrer pelo caminho. Eles não tinham aquilo estruturado neles ainda. Eles tiveram de sair do Egito, chegar num primeiro momento de dificuldade, que foi atravessar o mar. Né? Chegaram ali no um corpo d'água gigante imenso e um exército de faraó atrás, e eles tinham de estar ali no tempo de Deus. Eles tinham de esperar Moisés colocar o seu cajado, levantar o seu cajado, estender seu cajado, colocar na água, não sei mais qual que é qual, porque o filme fala uma coisa e a Bíblia fala outra. Eu estou tentando aqui lembrar qual que é qual mesmo. É muito bom a gente assistir filme bíblico. É sempre bom estar com a Bíblia do lado para ver se é aquilo mesmo. Mas eles tiveram de ter um tempo de confronto. Depois eles seguiram. E eles tiveram, não chegaram. Deus não fez os sinais ser logo ali. Deus fez os sinais ser um pouco mais longe. Para que eles fossem forjados nesse... Ele podia ter trazido a lei ali, do outro lado do mar. Não tinha nenhum risco, nenhum perigo ali. Mas ele escolheu um lugar e um tempo e espaço. Eu estou no tempo e no espaço de Deus? Eu estou no lugar certo, na nação certa, na cidade certa, no bairro certo, na casa certa? Na hora certa? Fazendo o que Deus me mandou fazer? Relacionando-me com as pessoas que Deus me mandou relacionar? Eu preciso estar com isso muito, muito certo, muito ter certeza de que eu estou ouvindo Deus e posicionado por Deus, não pela minha vontade. Não pelo meu raciocínio, não pelo meu discernimento, mas pelo tempo de Deus. E eu estou na glória de Deus, então os alinhamentos são corpo, relacionamentos, corpo de Cristo, relacionamentos, tempo de Deus e glória de Deus. E algo que nós ouvimos durante toda a adoração, para nós atravessarmos, para esse tempo de travessia e conquista, para esse tempo de travessia e conquista, nós não vamos mais poder parar de adorar. O louvor é a chave para essa conquista. Nós estamos há 120 dias, desde uma última palavra profética, nós estamos desde tabernáculos que o Chuck profetizou na Páscoa, nós vamos ter algo que Deus vai fazer. Então, nós estamos já chegando no finzinho desse tempo de transição e nós já entramos no ano novo. Estamos nos primeiros dias desse novo ciclo anual, nesse primeiro mês. Nós deveríamos estar com grandes expectativas do que Deus vai fazer nesse tempo de travessia e conquista. E o louvor é absolutamente chave. A nossa lição de casa, que eu vou dar para vocês já, nossa lição de casa é adorar ao Senhor constantemente. Buscar ter uma canção no coração. Acorda. Bom dia, Jesus. Bom dia, papai. Bom dia, Espírito Santo. Qual será a canção que nós liberaremos nesse dia? A canção, no tom. Qual é o tom? Deus está procurando um tom. O que é um tom? É uma frequência.
Em toda a escala musical, há uma frequência que Deus quer liberar nesse teu dia a dia. Nesse dia que você acabou de acordar no seu hoje. Ele quer que você tenha o som de adoração, o som do louvor, o som do clamor, o som do gemido e o som o som da guerra. Anotou? O tom e o som do clamor, do gemido, do louvor e da guerra. Quais são os decretos que serão liberados? E eu entendo que se você for liberar um tom, libere ele, não pense só nele, não pense na canção, cante a canção. Libere o decreto, porque nós estamos na década do pei, boca, voz, declaração, profecia, decreto. E, ao mesmo tempo, lembre-se que onde você estiver, basta você levantar as mãos. Isso já é um ato de adoração. Se você estiver no seu carro e de repente entrar uma canção, você sentir no farol, tá? Levante suas mãos. Se o Senhor te der um ritmo, para você liberar na frequência de uma batida, libere a frequência dessa batida. Se você tem um verso que você precisa constantemente liberar na atmosfera, libere. Se você precisa escrever algo e colar em algum lugar, escreva e cole. Ok? Na palavra do Chuck, que eu nem sei aonde que tá, que eu anotei aqui, ela sumiu. A palavra do Chuck, eu anotei alguma coisa sobre o ano, né? Nós estamos em 5783, de acordo com o calendário judaico-rabínico, 5783. 2023 no calendário gregoriano e no meu calendário particular, não sei se alguém tem o mesmo calendário, mas da semana milenar, dos 7.000 anos desde a queda, sendo que desde a cruz nós temos 2.000 anos até a segunda vinda, nós estamos mais ou menos no ano 5993, até eu errei aqui na hora de anotar, 5993, 92, 93, 94, não sei, por aí. Talvez seja mesmo o mesmo último dígito, não sabemos, porque nós temos uma discrepância de concordância, uma discordância no ano em que Jesus nasceu. Nós temos muitos argumentos excelentes para nasceu, não morreu, para decidir qual foi o ano que Jesus morreu, se foi 2000, se foi no ano 30, 31, 32 ou 33, na era comum depois do nascimento de Jesus, enfim. Tudo isso para dizer, eu quero só trazer a última palavra no texto que ele trouxe no fim, que o Brian trouxe bem no finzinho, de alguém que não passou bem, não foi ao culto, mas mandou a palavra para o Brian. Primeiro ele começou com: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois ele leu Jeremias 31. Pensei, será que eu anotei certo? Naquele tempo, diz Yahvé, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Ele já está falando do milênio, já está falando da segunda vinda. Nós vamos tomar isso para nós, que estamos enxertados em Israel. Nesse tempo, diz Yahvé, o Senhor será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Assim diz Yahvé, o povo que se livrou da espada, encontrou graça no deserto, e irei e darei descanso a Israel. Nós recebemos desse teu descanso, Senhor, em nome de Jesus. De longe, versículo 3, se me deixou ver Yahvé dizendo, receba essa palavra de Yahvé, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel.
Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Deixa eu repetir uma coisa aqui. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem do Brasil. Ó Brasil, serás adornado com teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria, plantarão os plantadores e gozarão dos frutos. Porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, a Yahvé, nosso Deus. Porque assim diz Yahvé: cantai com alegria, ó Jacó, ó Israel, ó Brasil. Exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva Yahvé, o teu povo, o restante de Israel, o restante do Brasil. Amém? Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Jesus. Eis-nos aqui. Nós, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Seremos resgatados pelo Deus de Israel, por Yahvé. Seremos edificados e daremos muito fruto em nome de Jesus. Levanta o pão. Este é o meu corpo, disse Jesus. Esse é o corpo do nosso amado que foi partido, moído, esmigalhado, cuspido, blasfemado por minhas iniquidades, minhas transgressões, meus pecados. Ele se rasgou para que através dele nós pudéssemos chegar ao nosso papai, pudéssemos voltar à fusão das dimensões no Éden, acesso à árvore da vida. Te agradecemos porque o Senhor foi partido e moído por nós, por nossa nação, por nossa família. Obrigada, Jesus. Nós comemos de ti. Capacita-nos para essa travessia. Alinha-nos. Alinha-nos no teu corpo. Alinha-nos no tempo. Alinha nossas famílias para que cada um venha no tempo que o Senhor estabeleceu. O tempo da sua salvação, o tempo da sua redenção, o tempo da sua cura e da sua libertação. Este é o teu sangue, Jesus. Foi derramado por nós naquela cruz do Calvário. Nós bebemos de ti. Bebemos pela salvação, pelo alinhamento do tempo nosso, de nossos ministérios, de nossa família. Bebemos pelo alinhamento da glória de Deus em nós. Comemos e bebemos pela travessia e conquista do Brasil. O Chuck lembrou que nós precisamos orar pelas nossas autoridades, sejam elas legal ou ilegalmente constituídas. Elas estão dando as ordens. E nós precisamos orar pela sabedoria, pelo discernimento, dos planos e das estratégias de Deus se cumprindo em nossa nação. Como ele vai fazer, não sei. Mas a gente precisa orar para que as autoridades que estão constituídas ou agindo como constituídas sejam reorganizadas e realinhadas. Só Deus pode fazer isso. Amém? Mas nós precisamos interceder por eles.
Nesse novo ciclo anual, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, nos dispomos a Te servir, a Te louvar, a Te adorar continuamente. Nos dispomos a estarmos alinhados no corpo, alinhados no tempo e alinhados na Tua glória. Nós clamamos por misericórdia, porque em nossas fraquezas parece que a gente não consegue, mas a gente vai. Nós vamos avançar sim, em nome de Jesus. Nós somos uma igreja remanescente, nós somos uma igreja madura, nós não vamos ficar para trás. Nós não vamos perder esse bonde. Nós não vamos, o Brasil não vai ficar para trás, o Brasil não vai deixar de entrar no seu desígnio, no seu chamado, no seu propósito em Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós selamos esse decreto. O Brasil vai atravessar e vai conquistar. Obrigada, papai. Em nome de Jesus. Ai, glória a Deus. Amém? Que essa semana seja espetacular, maravilhosa, gloriosa, estupenda, cheia da graça, do amor, das fidelidades e misericórdias e compaixões do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que nós possamos pisar essa terra e liberar essa nova frequência, esse novo som para uma nova vida para a nossa nação. Em nome de Jesus, amém? Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Vai tu e ser uma bênção, tu e tua casa servirão ao Senhor. Amém? Deus está te edificando, você será edificado e frutificará a 100, a 1000 por um, em nome de Jesus. Shalom, shalom.